Boa tarde a todos. Desculpe que a minha voz não está perfeita, mas eu acho que a voz da metade, a metade da plateia deve estar na mesma situação que eu. E então vamos iniciar a primeira atividade do Programa Profissão do Docente do segundo semestre de 2018. E existem várias pessoas ou vários núcleos em outras faculdades nos assistindo. Então eu quero dar boa tarde a todos também que estão nos assistindo, né? E eu tenho que olhar para onde? Para lá, então dar boa tarde para vocês, né? Então, o tema de hoje é TBL, Team Based Learning. E eu vou fazer uma apresentação sobre esse tema e que é uma estratégia de ensino que tem sido usada cada vez mais em muitas instituições do mundo, né? E em especial em instituições da área da saúde, de ensino da saúde, né? Ele foi criado, o TBL, por esse professor, o Larry Michaelsen, que é um professor da área de administração, de uma business school. E ele criou na década de 90. Então, a década de 90 parece que está muito próxima, mas já é 40 anos atrás, né? 90 não, 20 anos atrás, né? É uma estratégia educacional que está dentro das estratégias de ensino ativo. E os alunos trabalham em grupos pequenos, mas pode ser utilizada numa sala de aula com muitos grupos pequenos. Então, pode ser utilizada para salas de aula com mais de 100 alunos. Então, essa é uma das grandes forças do TBL. E permite aos estudantes aplicarem conceitos à resolução de problemas, através de uma sequência de atividades que eu vou descrever. E como eu disse, ele tem sido utilizado de forma crescente nos cursos das profissões da saúde. E de formas muito variadas, muitas vezes bem diferentes do originalmente concebido. Então, 20 e 25 anos depois, né, cada um, ou muitas pessoas, né, se inspiraram na proposta e foram mudando, transformando, aperfeiçoando essa proposta. Então, não existe hoje um TBL, existem muitos TBL, né? Existem instituições que usam em algumas disciplinas do curso de graduação em medicina, por exemplo, e existem instituições que, inclusive, consideram que a principal estratégia de ensino dos primeiros anos, como o novo curso de medicina da Faculdade de Medicina do Einstein, em que o TBL é muito utilizado. Então existem vários TBLs. Tanto que existem vários TBLs que hoje existe até um site, não é, que é de uma organização colaborativa do TBL, que eu acho interessante todos acessarem, que é uma sociedade de TBL, que diz o que é TBL e o que não é TBL. Existem congressos de TBL. Então é uma coisa que realmente aumentou muito, não é? Como que o TBL foi pensado originalmente? Ele foi pensado como uma atividade feita numa sala de aula, de preferência numa sala de aula onde existissem mesas ou a possibilidade de rodas de cadeiras para os grupos se reunirem de uma forma adequada e com 3 passos. Havia uma leitura individual prévia, os alunos chegavam para a sala de aula e faziam uma prova para verificação se eles tinham feito essa leitura prévia, e inclusive para forçá-los ou motivá-los a fazer essa leitura prévia. Depois, a mesma prova era resolvida em grupo, por isso que é Team-Based Learning, é um aprendizado baseado no grupo, ou no time, ou na equipe. Então, a mesma prova era resolvida em grupo, e depois entrava o professor, resolvia a prova com os alunos e fazia uma apresentação final, tirando as dúvidas, reforçando os conceitos principais. Então, havia leitura individual, prova individual, a mesma prova em grupo e a discussão final.
por exemplo, poderia ser usado no ensino de microbiologia, de farmacologia, de anatomia, de clínica médica, enfim, uma série de áreas usando essa sequência. Só que o TBL básico, ele evoluiu para um quarto passo. Então, não só a prova, não só a leitura individual, como seguida de uma prova individual, seguida de uma prova em grupo, mas o quarto passo, que é a resolução de um problema, ou problemas para aplicação dos conceitos. Então, o passo da aplicação dos conceitos, né? Alguns falam no TBL em 5 passos, porque eles colocam como um passo separado a resolução da prova e a discussão das dúvidas. Então, o estudo individual, prova em grupo, resolução da prova, depois resolução de problemas ou problemas pelo mesmo grupo e a discussão final por parte do professor. O que eu vou apresentar em detalhes aqui é seguindo esse documento, que é o documento da Associação Europeia de Educação Médica, o Guia 65 da EME, né, que foi publicado na revista Medical Teacher em 2012. Né, e é uma diretriz para o TBL. Como tudo que acontece... Oi? Eu vou falar isso. Que um dos autores é o Larry Michelson, que é quem bolou o TBL 20 anos antes, né? E os outros são professores da área da saúde. Né? Então, ele foi convidado para participar dessa diretriz. Então, aconteceu como acontece muitas coisas na área educacional, na área médica. Alguém propõe alguma coisa, muitos começam a fazer, e depois um grupo se reúne para estabelecer uma diretriz. Foi isso que aconteceu. Né? Então, eu já citei esse site, né, que depois, se houver tempo, eu passo um vídeo de 12 minutos, que é desse site, sobre o TBL, e eu vou detalhar um pouco os passos do TBL, porque está ficando uma atividade bem sofisticada, e existem uma série de detalhes que estão sendo acrescentados, e existe uma literatura crescente ligada a isso. No estudo individual, o que se diz é que o principal é a leitura de artigos ou capítulos de livro. Mas isso não é importante, ou não é fundamental. A preparação individual pode ser também com filmes, aulas gravadas, enfim, dependendo do objetivo da atividade. E é recomendado que o professor divulgue os objetivos educacionais, não só dizer quais são os artigos que têm que ser lidos, ou os capítulos de livros que têm que ser lidos, mas quais são os objetivos fundamentais daquela atividade. Não é? O que vai ser fundamental daquela leitura. Depois existe a prova individual no início da sessão, e a resolução da prova em grupo, e como eu já disse, a resolução da prova e dúvidas, problemas para aplicação dos conceitos, e a discussão final pelo professor. Quem é o professor do TBL? E aí é uma questão interessante, porque no PBL, no Problem Based Learning, não é? Existem muitos experts nessa estratégia que afirmam que o tutor do PBL não precisa ser necessariamente um especialista no assunto, porque ele é um motivador da discussão, um motivador do estudo. No TBL, isso não é verdade. No TBL, o professor do TBL tem que ser um especialista no assunto. Ele tem que conhecer o conteúdo. Então, é uma estratégia interessante para instituições como a nossa, em que a gente conta com pessoas que dominam profundamente praticamente todas as áreas que são importantes para a formação na saúde. Então, é uma estratégia que aproveita a expertise, que aproveita a competência de cada professor. Então, ele tem que ser um especialista no conteúdo, porque ele vai resolver as questões, ele vai discutir o problema, ele vai fazer uma síntese final. Ele tem que entender do assunto. Mas ele tem que ter também um treinamento específico para esse método. Então, a nossa ideia é fazer essa apresentação
e depois está à disposição de quem quiser um treinamento em alguma área, departamento ou unidade curricular sobre esse método. Então, o TBL exige um professor ou professores que conheçam o tema e conheçam o método. Mas a grande vantagem é que um professor treinado pode coordenar uma sala com mais de 100 alunos. Então, é uma estratégia interessante que permite a participação ativa do aluno sem exigir, não é, um professor para cada grupo de alunos. É claro que, como toda estratégia, tem seu lugar adequado e lugar inadequado. Ela não substitui o contato com pacientes, né? Num curso de medicina, de fisioterapia, ou terapia ocupacional, ou enfermagem, por exemplo. Né? Como que os alunos se organizam no TBL? Os alunos, eles devem ser divididos em grupos de 5 a 7 pessoas. Não podem ser grupos muito grandes. E o grupo, isso é uma cláusula pétrea do TBL, o grupo é dividido pelos professores. Ele não é um grupo dividido por afinidade. Por quê? Porque eles têm que ser equilibrados. Então, o que é equilíbrio? Depende da instituição, depende dos alunos e depende dos objetivos educacionais da atividade. Mas equilíbrio de sexo, equilíbrio de gênero é considerado fundamental. Mas outros depende do objetivo. Né? Esse semestre, nós vamos iniciar no curso de Clínica Geral, né, um sistema de TBL durante o semestre inteiro. A nossa divisão dos alunos vai levar em conta dois critérios. Nós vamos equilibrar o número de alunos e alunas pelo grupo e nós vamos equilibrar as pessoas a partir da nota que eles tiveram no curso do 2º ano de Semiologia Clínica, da UC4, que é a nossa atividade é a continuidade dessa disciplina ou dessa unidade curricular. É importante explicar para os alunos quais foram os critérios que forem utilizados, ser claro nessa definição. E os grupos, eles devem ser mantidos durante todo o curso, ou por muito tempo, eles não devem variar. Então, se existe um programa que vai durar um semestre, durante esse semestre, os grupos têm que ser os mesmos. Por quê? Porque um dos efeitos principais do TBL é justamente o treinamento do trabalho em equipe. Então tem que haver tempo para que esse grupo se torne uma equipe de trabalho. Como são as avaliações em cada sessão de TBL? Leila, pode perguntar. Exatamente. Exatamente. Eu vou mestrar, eu vou equilibrar, quer dizer, é um critério possível. Eu vou equilibrar por desempenho escolar, para os grupos serem equilibrados, terem essa potência semelhante. Né? Como são as avaliações? Né? A prova individual, o que se recomenda é que seja uma prova teste de múltipla escolha, com 4 ou 5 alternativas, em número de 10 a 20 questões. Seria um número mágico. Né? Os testes devem focar os conceitos principais, evitando detalhes, e os alunos eles podem recorrer por escrito dos testes. Então, se eles considerarem que o teste está mal formulado, ou existe uma alternativa errada, ou a alternativa mais correta é outra, então existe um formulário que os alunos podem recorrer e o professor tem que dar um feedback sobre as questões. No caso da aplicação, né, o que se diz é que tem que ser um problema que não pode ser resolvido consultando a internet. Tem que ser um problema que exija raciocínio, discussão, caso clínico, por exemplo, é a situação ideal. Então, é claro que, nesse momento, não pode haver acesso à internet, porque é uma prova individual. Nesse momento, também não pode ter acesso à internet, porque a prova está sendo feita em grupo. Nesse momento, é possível haver consulta na solução do problema, garantido que os alunos vieram
com os conceitos básicos estudados, né? Depois que a prova é feita em grupo, o professor resolve com os alunos os testes. O que normalmente se faz é utilizar placas. Cada grupo recebe uma placa de A, uma de B, uma de C, uma de D, e aí, quando o professor discute a primeira questão, cada grupo levanta a sua placa para mostrar qual foi a resposta a que chegou ao consenso. Recomenda-se que, principalmente quando há respostas diferentes, um grupo respondeu D, um respondeu E, um respondeu A, o professor peça para um aluno de cada grupo justificar por que foi dada essa resposta. E se recomenda também que não haja representante do grupo, que os alunos sejam escolhidos aleatoriamente. Eles têm que ser capazes de defender o consenso a que o grupo chegou, né? E no caso dos problemas, aqui então os alunos respondem ao mesmo tempo. Então eles têm as mesmas questões, eles têm que responder ao mesmo tempo, para um não esperar a resposta do outro e mudar a sua própria resposta. No caso dos problemas de aplicação, também se recomenda que as respostas sejam dadas ao mesmo tempo. Aí existe uma dificuldade da sala, porque o ideal seria uma sala que tivesse flip chart ou várias lousas, para cada grupo escrever a sua resposta ao mesmo tempo. Muitas vezes isso não é possível, porque não existe uma sala especialmente desenhada para esse fim. E também, de novo, não há relator do grupo. O professor escolhe pessoas para defenderem as suas respostas, né? E, no nosso caso aqui, e na maior parte das instituições que usam o TBL, né, o que são usadas são as placas. Uma cartolina, uma folha, escrito ABC, ABCD ou ABCDE, porque a gente pode, talvez o mais prático para os professores é fazer testes com 4 alternativas, porque sempre a quinta alternativa aumenta muito o tempo de confecção da questão. Mas existe uma outra situação que se usa, não é? E algumas instituições no Brasil já usam. A PUC do Paraná, eu sei que utiliza, que é você mandar fazer uma folhinha de raspadinha. Existem empresas que fazem, né? Mas olha o trabalho que dá isso. Porque o que acontece? O grupo chega à conclusão que é o D e raspa o D e vê se a resposta está certa, né? E aqui está um exemplo de uma universidade americana de como que isso é computado. Se o grupo raspa a resposta certa em primeiro lugar, ele tem a nota total. Se ele acerta na segunda vez, ele tem uma nota mais baixa. Se ele acerta na terceira, ele tem uma nota mais baixa ainda. E na quarta, ele tem 0. Então, o que se diz é que isso faz com que as pessoas pensem mais antes de decidirem por uma resposta e interajam mais no grupo, né, ouvindo mais a opinião dos outros. Mas a forma mais simplificada é fazer dessa forma. Oi. Quando a gente faz assim, coloca na atividade educacional um elemento de gamificação. Depois, se vocês tiverem curiosidade, olha no YouTube e coloca assim, estudantes japoneses usando raspadinha no TBL. Pode colocar a frase inteira. Vocês vão ver o que eles sofrem, cada um que acerta, porque quando você vai ali e não é a resposta certa, parece uma bomba. Então ele vai recebendo a bomba, o sofrimento e os acertos. É legal de ver, traz também um elemento diferente para o processo. Mas vejam que você tem que... A ficha não pode ser igual para todas as provas, então ela tem que ser customizada para cada prova. Então vejam o trabalho que isso dá. Por que não usa esses métodos que você usa no celular, que você faz uma votação? Todo mundo tem um celular, é barato, é meio lúdico, e que nem a gente faz em congresso. Para atividade em grupo, você pode usar também votação eletrônica. Perfeitamente, né? Agora, é claro que é sempre importante ver qual é a sala, porque uma sala, para tudo ser possível, ela tem que ter cadeiras móveis ou mesas, ela tem que ter várias lousas,
e ela tem que ter uma conectividade à internet perfeita, né? Então, aí as adaptações são a partir disso. Ó, aqui são 2 fotos. Essa é interessante porque veja o tamanho da sala em que eles estão fazendo o TBL, a quantidade de alunos envolvidos. E aqui é uma foto do momento da votação. Claro que o fotógrafo foi politicamente correto, ele fotografou um momento em que todos deram a mesma resposta, para não expor na foto quem deu a resposta diferente. Pensando num caso de bioética para alunos do 2º ano de medicina, onde às vezes mais de uma solução é plausível, fica viável abordar por meio do TBL se tiver uma única pergunta correta? Então, existem variações do TBL, e uma das variações possíveis é colocar respostas que não haja uma resposta exatamente única, correta. Agora, para depois poder haver avaliação da nota do TBL, então, nesse caso, a pergunta poderia ser: assinale a mais correta. Ou a outra alternativa, quando há 2 perguntas corretas para promover a discussão, é considerar certas as 2 perguntas corretas. Então, é possível fazer isso. E em questões de bioética, questão de dilemas morais, por exemplo, é interessante haver discussão numa situação em que há mais de uma alternativa possível. Mas tem que haver algum jeito de quantificar a resposta. Então, é a mais correta, ou 2 são corretas, e os 2 têm a pontuação por essa resposta. Mas é perfeitamente possível utilizar, né? Esse texto das diretrizes, que, num certo sentido, até ele é meio fechado em alguns aspectos, né? Ele propõe até uma nota, né? Como que a gente vai computar a nota dos alunos. E o que eles propõem é que a prova individual valha 25%, a prova em grupo 35%. Aqui são as abreviações em inglês, né? A aplicação dos conceitos vale a 35%, e a avaliação pelos membros do grupo, de cada um do grupo, vale a 5%. Mas, quer dizer, essas porcentagens elas podem ser definidas de forma diferente, mas a prova individual tem que valer uma nota, a prova em grupo tem que valer uma nota, e a aplicação dos conceitos tem que valer uma nota. E aqui se introduz uma outra questão, que é o peer evaluation, a avaliação pelos membros do grupo, que é um exercício muitas vezes difícil e complexo por parte dos alunos, e eu vou comentar um pouco isso depois, né? E na média final de um programa educacional, de uma disciplina, de uma unidade curricular, o peso do TBL tem que ser proporcional ao tempo utilizado com as suas atividades. Quer dizer, se metade do tempo foi utilizado com o TBL, contando o tempo de estudo, o tempo de pesquisa e o tempo de sala de aula, a média do TBL tem que valer metade da nota, para ser uma coisa coerente com a avaliação, né? Normalmente não se propõe que uma disciplina ou curso inteiro seja só em TBL. Porque, vejam, tem que haver tempo para os alunos estudarem. Então, se não há tempo para os alunos estudarem entre as sessões, o objetivo do TBL não é atingido. Então, a maior parte das pessoas que têm experiência em TBL mesclam o TBL com outras atividades durante o seu curso ou a sua disciplina, né? Esse é um exemplo de uma ficha de avaliação por pares. Então, cada aluno deveria preencher uma ficha sobre cada um dos seus colegas. Claro que ele vai identificar o colega para que ele avaliou, mas a avaliação que ele faz pode ser anônima. Mas o colega vai receber todas essas avaliações. Então, as habilidades de trabalho cooperativo, a capacidade de estudar, então, o quanto ele cooperou com o grupo e quanto ele estudou e ajudou o grupo. As suas
a sua capacidade de relação interpessoal. Mas o mais interessante dessa ficha são as duas perguntas finais. Qual foi a contribuição melhor que essa pessoa fez para o grupo? E qual é a coisa mais importante que essa pessoa deveria saber para ela ser mais efetiva no grupo? Receber esse feedback dos colegas é uma coisa muito interessante, muito importante, não é? Muitas vezes nós não estamos acostumados a feedback, mas a Patrícia, por exemplo, costuma dizer que feedback é um presente que o professor dá, ou que o colega dá para o aluno, porque é alguém que observou cuidadosamente e dá um retorno para a pessoa aperfeiçoar a sua performance, né? Um exemplo, poderia dar muitos exemplos. Eu vou só falar isso depois das perguntas. Um exemplo, poderia dar um monte. Vejam como é simples, é difícil organizar a sessão, mas escolher o tema é fácil, muitos dos temas podem. Eu imaginei, por exemplo, um tema, tratamento da hipertensão arterial. Os alunos poderiam ter que ler um texto que são as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. Aí eles fariam uma pergunta, uma prova de 15 testes, resolvendo individualmente em grupo, e depois eles receberiam casos clínicos de diferentes pacientes com hipertensão arterial para eles proporem o tratamento dessas pessoas. Então, na área de saúde, é muito fácil imaginar a aplicação. A aplicação é um caso clínico, ou casos clínicos, para resolver, tanto com relação ao diagnóstico, como com relação à conduta, relação à orientação, mas um conteúdo que acabasse em algum problema a ser resolvido com pacientes, se aplica muito. O TBL se aplica muito. Tem duas questões aqui. A primeira é um professor que diz assim, raspadinha não é caro, eu faço a minha própria tinta. É com guache, diz que vocês podem procurar também a dica no YouTube, é com guache e detergente e dá para fazer em casa. Então, só tem essa coisa de ser handmade, né? Aí vocês vão ter que gastar um pouquinho de tempo, mas é pela curtição. E ele que usa, ele está dizendo aqui que a diferença entre isso e a votação do Mentimeter, a votação online, é que a raspadinha tem um quê assim, de emoção, de tirar, descobrir na hora. Então, que ele recomenda aí que dá para fazer em casa a tinta, depois eu deixo também o link. Assim, eu peguei o vídeo aqui e eu coloco no Classroom, ou mando para o e-mail de vocês no final. E a outra pergunta, acho que não ficou claro, é ainda da professora da bioética. Ela está dizendo assim, mas como é que eu faço? Eu tenho que levar um livro? Quando você falou da prova para a prova individual, acho que não ficou claro o preparo, o antes, o modus operandi, como ela diz. Como é que ela faz para preparar os alunos antes dessa prova? Escolhido o tema, o professor tem que escolher a literatura a respeito. Os alunos têm que estudar antes. Então, é um artigo, são 2 artigos, é um capítulo de livro, no caso da bioética, é o código de ética médica. Quer dizer, tem que haver um estudo individual antes. E o professor elabora uma prova com testes de múltipla escolha ligada ao conteúdo que foi lido. Mas a prova não precisa ou não deveria ser uma prova factual só para avaliar se eles leram. A prova ela pode envolver já associações, raciocínio, reflexão sobre o texto que foi lido. Né? Ela não precisa ser especificamente só para verificar se as pessoas leram. Então, o professor tem que escolher os textos, definir quais são os objetivos educacionais e elaborar a prova. Oi? Então,
As perguntas foram se existe um tamanho do texto e uma queixa de que professores dão uma intoxicação cognitiva nos alunos, pondo muitos textos. Veja, se existem... uma coisa que tem que estar muito associada ao TBL é o tempo para estudo. Então, se o tempo para estudo previsto naquela área é de 4 horas, tem que ser um texto que seja possível ler com cuidado, refletir, anotar em 4 horas. Eu acho que essa que é a questão. A gente tem que calcular o tempo de estudo, né, e não pode ser tem que ser uma coisa possível de ser lida, né, porque senão o TBL acaba não tendo a sua potência. Eu queria contribuir com dado de experiência só, tá? Evidência baixa. O que eu tenho de experiência? Um artigo, um texto de 2 páginas, 15 minutos, 10 a 15 minutos para lerem e refletirem. Se você vai fazer um artigo de 4 páginas, tem que deixar 20 minutos para lerem no local, se for para entregar no local o material. Em inglês, a nossa experiência é que 2 páginas, 15 minutos. É mais ou menos assim. E textos maiores, que eles precisem ler mais tempo, aí não encaixa para ler no local. Tem que fazer isso previamente. Mas isso é a experiência que a gente tem de várias aplicações, o que a gente viu que deu certo ou não. Então, mais ou menos isso, no local, de 2 a 4 páginas, entre 15 e 20 minutos para leitura. Agora, para racionalizar o trabalho, na verdade, a recomendação é que o ideal seria que eles fizessem um estudo individual, antes da sala de aula, que a leitura não fosse no local. Mas existem adaptações interessantes de leitura no local. Eu vou dar um exemplo. Um curso de enfermagem noturno, em que as pessoas trabalham durante o dia e chegam exaustas para a aula à noite, né? Uma estratégia de TBL com leitura na sala de aula pode aumentar muito a potência do aprendizado, né? Garantindo o estudo naquele horário protegido. Fala, Patrícia. Eu não vou resumir, eu vou pedir para você repetir no microfone. Além do aspecto da aprendizagem, eu acho esse método muito motivador, porque ele tem elementos assim lúdicos, né, de competição. Estava até lendo um artigo sobre o efeito da rivalidade, não no pior sentido da rivalidade, mas como motivador para desempenho e tal. Mas eu fiquei pensando muito que a gente está o tempo todo falando de qualidade de relações, de como é que os diferentes podem descobrir as diferenças como algo bom e interessante. E eu acho que essa oportunidade de trabalhar a partir de um grupo aleatório, ou, enfim, criado com esses critérios, que não da afinidade, mas tendo uma tarefa que vai unir o grupo, que vai ligar o grupo, é uma outra conexão, é um momento que pode ser de estudo também para a gente, de ver os efeitos ao longo do tempo, durante o curso e também depois do curso. Então, é só uma ideia de estudar um pouco isso, de explorar isso, talvez com alguma avaliação com certeza, antes do curso. Ao longo do curso tem esse instrumento dos pares aí de avaliação, e também como é que fica esse grupo depois, qual o destino dessas pessoas, como é que elas se veem. Não sei, eu acho isso pode ser bem interessante, porque se isso promover outras conexões, a gente pode pensar que esse método ele tem uma outra potência, que é de mesclar pessoas e isso ser muito bom para o clima. É isso. Obrigado pela contribuição, concordo plenamente. Mais alguma pergunta que vem da...
Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Qual a porcentagem de uma disciplina, unidade curricular, um programa, que pode ser em TBL? Né? Não existe uma resposta para essa pergunta. Eu acho que as pessoas que estão com grande experiência em TBL, talvez pessoas diferentes deem respostas diferentes, porque talvez estejam trabalhando com alunos diferentes e com conteúdos diferentes. Mas não existe essa definição, mas o método de ensino deve ser adequado aos objetivos educacionais definidos. Então, existem objetivos educacionais que podem ser atingidos com essa estratégia, e existem objetivos educacionais para os quais essa estratégia não é a mais adequada, né? É importante prever tempo de estudo adequado para que as sessões do TBL sejam produtivas. Isso é essencial, né? Uma grade curricular com todos os períodos ocupados por aula, nessa grade não cabe o TBL. Porque os alunos vão ter que estudar quando? Sábado à noite? Domingo de tarde? Então, TBL só é possível quando existe área protegida para estudo. A tendência de muitos educadores é recomendar um currículo em que os alunos sejam expostos a múltiplos métodos, de preferência métodos ativos. Então, esse seria um método a mais que pode ser utilizado, e como eu estou procurando mostrar, ele tem grandes vantagens, né? Esse é o site, e eu vou passar um vídeo de 12 minutos para vocês, para depois a gente volta a discutir. Celso? Sim, sim, sim. Espera o microfone. Espera o microfone. A Universidade Federal do Paraná agora tem um campus com curso de medicina em Toledo, uma cidade no interior do Paraná. E eles fizeram o currículo inteiro em TBL, por uma necessidade de trazer métodos ativos numa estrutura de currículo tradicional. Eu acho que é importante reforçar isso. Às vezes você quer fazer um método ativo, mas tem 80 alunos. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho sala para pequenos grupos, não tenho tempo suficiente na grade. A proposta do TBL é uma estratégia ativa para o ensino em grandes grupos. Eu acho que essa que é a sacada do TBL. Ele traz uma proposta que você pode, dentro de uma sala de aula normal, mesmo com um anfiteatro assim, vir aqui, a gente discute, é possível fazer interação para grandes grupos. Então, acho que aí tem o exemplo de Toledo. E a outra contribuição que eu queria dar foi compartilhar uma experiência que eu tive com o TBL, que foi bastante inovadora, e acho que uma das primeiras, assim, quando no Brasil a gente começou a usar TBL. Acreditem se quiser, é possível fazer TBL com educação à distância. Nós tínhamos um curso de formação de preceptores, onde tínhamos 20 cidades linkadas ao mesmo tempo, com 50 alunos em cada cidade. E o TBL era feito ao vivo, com um especialista aqui em São Paulo e um grupo de 20 pessoas em São Paulo, e transmitido para todas essas cidades. Em cada cidade as pessoas votavam. E a gente via num vídeo grande assim e falava: daí, Manaus, vocês votaram letra A na primeira questão, vamos para Manaus, explica por que vocês votaram nisso. Aí o pessoal de Manaus falava. Na questão seguinte eu ia para o Sul, eu falei: e aí, Porto Alegre, por que vocês votaram na C? E fazia um movimento super interessante em cada um desses lugares. Mas aí pensar que toda essa interação depende de um tempo maior de possibilidade da atividade. Então, a gente ficava a manhã inteira fazendo isso. Então, dependendo da interação, do número de pessoas, é só dizer que tem múltiplas aplicações e que eu acredito muito na potência. Quando a Patrícia fala, essa questão de relacionar as pessoas, a experiência que eu tenho com o TBL é que quando se faz o TBL, os grupos não querem se largar depois. Sendo eles heterogêneos ou não, as pessoas criam um sentido de pertencimento a esse grupo, porque quando a gente quer no segundo semestre trocar, ou depois de alguns encontros trocar, eles não querem e não aceitam.
Então, essa também é assim, não é uma evidência científica, mas só estou contando a vocês uma experiência que eu acho que é interessante. Olha, vou ser sincera, viu? Eu era contra trocar, porque eu achava que eles estavam tão bonitinhos, trabalhando em grupo, e a gente estava desenvolvendo tantas coisas, e tinham projetos que o grupo estava desenvolvendo, mas eu fui voto vencido. Porque essa desestabilização do grupo faz com que eles atinjam outras competências. O que eu diria é que depende do objetivo educacional. Se você quer e pretende causar esse desequilíbrio no grupo, ou se mantê-lo sempre em frente para a conclusão de algum projeto. Acho que não há evidência de que um jeito é melhor do que o outro. Né? Mas a recomendação é, se trocar, não trocar com frequência, porque senão não dá tempo do grupo se formar como equipe. Even in large classes with fixed seating, team-based learning motivates students to high levels of attendance, preparation, participation, and critical thinking. But team-based learning is not any old form of active learning or group work. In team-based learning, students engage course content at an applied level, motivated by both task design and incentive structures to spend time on task, gathering input from all their teammates. 4 practical elements of team-based learning prepare and motivate students for this high level of engagement. The first is strategically formed permanent teams. Decide what student characteristics would make it easier or more difficult for a student to do well in your class, and ensure that these characteristics are spread as fairly as possible across teams. So how can we create a team that's going to be balanced in terms of the characteristics of the students in the class? By having all the students at the beginning of the semester take a survey and basically answer a set of questions that would then help us to kind of group them. And so we built up a spreadsheet of teams that we could then assign the students to. So when we come to class, up on the big DocuCam, I have kind of a seating arrangement set up of the entire classroom and where your team is supposed to be sitting. The way that I constructed them was to make them as diverse as possible. These teams are 6-7 members each, and these teams are permanent. So they don't shift. This is who you belong to, and you sink or swim, and I'm hoping swim together. Our group was really diverse. We had 3 seniors, 2 freshmen, everyone's a different major. No one knew each other going into it. When you come together, it's pretty interesting to see us all become like friends at the end of it. The second element of team-based learning is a sequence of activities that takes place at the beginning of each unit of the course. This sequence is called the Readiness Assurance Process because it assures that students are ready to move forward into high-level application of the material. Having completed assigned readings, students first take an individual test over them. Then they take the exact same test again as a team, coming to consensus on their team answers. They get immediate feedback on their team tests, after which they can write appeals if they figure they can make a case for their answers which were marked as incorrect. To guide them, I've created a reading guide with some general questions and then some specific terms that I want them to look for. Having read the books and looked over the guide and reasonably comfortable, at least that they've read the information, they come into class the first day and they take a quiz. 20 points, multiple choice. Then, after they've done that, I put them in the groups. Each team retakes the same quiz. And they have a scratch-off. I distribute these scratch cards, and then I break the students into their groups, and they go through the questions as a group, and they decide what the answer should be, and then they scratch off what they think the answer should be. And if the answer is correct, then they see a little asterisk
I'm not scratching until I get approval. Everyone. Okay, 34, we said A. Come on, A. That's wrong. So now we're going with D. How's it D? How did you come to that? Because he signed the directed judge. With the scratch-off thing, I actually liked the way that worked because you had to keep going until you got it right. And so you couldn't just like miss it and say, oh, forget it, we didn't get it. You know, you kind of had to, okay, well, if this isn't the case, now what? When I walk around, it is just astounding to hear these students arguing over fine points of Vocês veem que tem professor de engenharia, professor de direito, Texas civil procedure. E algumas salas são They adequadas, point outras out salas são improvisadas. Né? To each other, well, this is what this rule says. Well, this comment in this rule says something else, and how do you put those together? And I've never heard anyone say, you know, I told you it was B and you overrode what I said, or it's kind of remarkable in that way. I found it seems very collaborative and not competitive. I remember there's one guy who was, really, really smart in our group, and there's one question where we all had like the same answer, and he had one different one, and I think we went through like almost every answer except his, and at the end he was right. And it's just because he didn't speak up. Next time it got around, he made sure he's like, listen, I remember this. This happened because of this. I'm pretty sure this is right. We're like, I think we owe you one. So we trusted him. It was right, and that was the best part about it. So just kind of involving everyone. At the end of the readiness assurance process, if teams feel they can argue in support of any of their answers which were marked incorrect, they can generate written appeals, which must consist of A internet não está nos ajudando. Eu acho que eu vou passar o link para todo a mundo. clear Depois statement vocês of acabam argument, de ver supported by o filme. specific evidence from the readings. If I wrote a question that's poorly worded, if it's ambiguous. Para quem quer fazer o cartãozinho, também existe uma outra forma, é colar umas bolinhas em cima de cada resposta. Mas vocês imaginam o trabalho que dá. A sugestão do professor de pintar a folha inteira, eu acho que é mais inteligente. Sim. Agora vejam, mas olha, vejam, esse filme que a gente não conseguiu, a gente vai pôr a aula no Google Classroom, e esse filme, ele está nesse site, tá? Então é www.teambasedlearning.org. E aí esse vídeo ele está dentro desse site. Quem tiver interesse em tentar iniciar essa atividade, eu sugiro fortemente que entre nesse site e existem várias explicações mais detalhadas do que eu dei aqui nessa apresentação inicial. Oi, Leila? Começa de novo com o microfone, que está muito comprida para eu resumir.
por exemplo, para mim que tem uma disciplina que tem pouca carga horária, então, obviamente, não dá para eu trabalhar pensando num tempo longo com o mesmo grupo e tal. Se seria válido eu tentar uma coisa mista, por exemplo, se eu tenho os temas, que eu ponho os objetivos do que eu quero de aprendizado, especificamente em diagnóstico, que é a nossa área de atuação, eu dou a literatura e tal, mas não vou... uma literatura ou duas de diretriz mesmo. Isso vem a ser dado como, no começo de uma aula, numa carga horária de 4 horas, venha dado como um começo de aula focado naquele tema que vai ser abordado, e isso é um clínico e um patologista clínico discutindo o diagnóstico, e, ao final disso, eu faça um quiz, entendeu? Um quiz com caso clínico, contemplando o conteúdo de aprendizado que eu achei importante, no meu caso, o diagnóstico laboratorial. Se você acha isso válido? Claro, isso não é TBL, isso é uma estratégia de tornar uma aula teórica mais participativa, e isso é totalmente adequado, né? Então, mas não é TBL, porque não, é uma estratégia boa para tornar uma sala de aula mais interativa, que é o que se recomenda hoje, né? Que a aula não seja uma aula teórica expositiva pronta, mas haja interações. Quiz é uma interação, debate com mais de um professor é uma interação. Então, é uma boa estratégia. Os especialistas podem trazer a contribuição ao final. Eles podem, inclusive, começar o quiz sem saber muito, errar algumas questões, aí no final vem a aula teórica. Também é um outro jeito de fazer, que é interessante. Pergunta a Surina. Uhum. Cada questão é melhor. É melhor. Porque às vezes as dúvidas são esquecidas, né? Você está com 20 questões, você vai discutir no fim de todas, é melhor você está comentando cada questão. Cláudia. O que é o objetivo dos alunos que defendem a resposta de cada grupo? O objetivo deles é você saber apresentar para um grupo de uma forma adequada o que você discutiu e concluiu. É um treinamento em habilidade de comunicação diante de um grupo grande. Não tem avaliação. Agora. 2 comentários. Um sobre a discussão das questões. Em experiência prévia, a gente parava para discutir as alternativas erradas também. E o que seria o erro, se isso é uma coisa válida. E outra, uma pergunta, dentro de um grupo de alunos pequeno, por exemplo, perto de 10 pessoas, o que vocês achariam mais adequado? Montar 2 times ou é possível um TBL com um único time? A minha opinião é que para um grupo de 10 alunos há estratégias mais poderosas que o TBL, porque a interação com o professor é muito mais direta. Então você pode usar essa estratégia de fazer prova, né? Eu vou dar um exemplo. O nosso curso de semiologia clínica no 2º ano, em que os alunos eles são em grupos de 8 mais ou menos, eles têm que estudar e depois eles fazem uma prova no início. Mas depois a interação com o professor é muito mais rica, porque o TBL justamente ele foi bolado quando existe um número grande de alunos para ver uma participação ativa. Com um grupo pequeno, você pode usar muitas outras estratégias, porque a interação é muito mais direta, né? Acho que, não sei se foi você, Roberto, se foi seu professor que estava aqui do lado, que perguntou da questão de usar o Mentimeter, que é aquele sistema de votação. Eu tinha experiência de usar o sistema de votação e eu diria a você que só tem uma questão que eu acho que a gente precisa prestar atenção.
Na primeira rodada, que é votação individual, a gente pode fazer com que eles votem no sistema, mas não mostrar o resultado, porque isso contamina o grupo. Porque eles verem, a letra A foi a que mais votaram individualmente, aí na hora que o grupo vai discutir, então, por experiência, é legal mostrar o resultado final, mas na segunda rodada, na prova do grupo, não na prova individual. Ou deixa para votar, porque o Mentimeter você pode escolher mostrar os resultados ou não, né? Mas deixa para mostrar o resultado só no grupo, senão ele elimina a discussão. E lembra que existe uma nota para o grupo. Entendeu? O grupo tem uma nota, então ele tem que discutir só com o que as pessoas do grupo acharam que estava correta. Ele não tem que ser influenciado. Nesse momento, o grupo não é influenciado por mais nada. A discussão é depois. Celso, parece que você está querendo usar, é isso? Depois de uma aula assim, fala assim, vou usar esse método, não vou usar esse método. Bom dia a todos, boa tarde, na verdade. Na verdade, eu já usei algumas vezes, mas eu agora entendi por que às vezes não dá tão certo. Minhas classes são pequenas. E talvez por isso, eu não sei ao certo. Eu já tentei usar, já usei. Não é que ele não deu certo, ele não teve o impacto que eu esperaria. Acho que essa que é a ideia. Eu achei que ia gerar uma discussão maior e acabou não acontecendo. Talvez porque tinham menos turmas e isso acabou não acontecendo. Mas a sua classe é de 25 alunos, né? Você pode formar 5 equipes de 5, né? Eu acho que, na verdade, é uma experiência dos alunos e sua que vai sendo aperfeiçoada. Não desista, porque os alunos ficaram muito quietos nas primeiras. Oi. Não existe uma resposta para isso. Mas, na verdade, é assim. Você tem que imaginar grupos de 5 a 7 alunos. Para haver uma interação, uma diversidade, eu diria que pelo menos 5 grupos precisa ter, né? Faria 3 grupos de 5. Então, quer dizer, é a questão da adaptação, né? Quer dizer, o ideal é você ter salas adaptadas para isso. Agora, você pode ter salas quase adaptadas para isso. O ideal seria haver mesas, mas é perfeitamente possível você fazer numa sala plana com cadeiras móveis. Ponto. Agora, no anfiteatro é mais difícil, mas não é impossível, né? Não é impossível, mas a gente faz aqui interações, mas não é o ideal. Agora, se você tem uma turma inteira, não pode ser em um anfiteatro só, você tem que usar várias salas de aula. E aí você torna uma dificuldade adicional, porque os alunos têm que se mover de uma sala para outra nos momentos que eles estão trabalhando em grupo e nos momentos em que existe a síntese. Mas tem que ter um espaço mínimo para isso ser feito. Mas no filme você viu que tem algumas... No filme eu acho que eles fizeram questão de colocar atividades de TBL em anfiteatro com cadeiras fixas. Mais alguma? Mais alguma pergunta chegou? Microfone. Uma boa aplicação do TBL é fazer integração de conteúdos, integração de disciplinas. Então, você pode fazer a sua disciplina e chega ao final, então vou fazer um TBL para juntar a clínica com a patologia, com a anatomia. Então, para momentos integradores, aí pode ir um representante de cada unidade curricular e fazer o TBL daquele módulo, daquela unidade. Isso é interessante também, é um bom jeito de juntar os conteúdos, de integrar. Mais alguma pergunta, gente? Então, obrigado pela participação de todos.